Agartha. Um reino intraterreno em nosso planeta. O ex-agente da CIA, Virgil Armstrong, acrescentou que, imediatamente após a descoberta das revelações do diário do almirante Richard Evelyn Ballard, as rotas aéreas sobre a entrada para o reino de Agartha foram declaradas secretas pelo Serviço de Inteligência norte-americano, CIA e demais agências, e ordenou que a área ou rota que levaria àquela reino era para ser guardada por bases militares dos Estados Unidos da América e que não vão deixar quaisquer invasores descobrirem como lá chegar. Virgil Armstrong revelou também que o governo dos Estados Unidos da América estabeleceu relações com o Grande Conselho de Agartha. Espanta-me sempre, que, apesar de as coisas que foram ensinadas pelo establishment como verdadeiras, mais cedo ou mais tarde, revelarem-se falsas e alguns de nós, a maioria, continuarem presos na velha ideia. A maioria de nós aceitou como verdadeiras as coisas que nós aprendemos em nossa formação, apenas porque todo mundo acredita nelas. Se você tiver coragem de ir contra a corrente, se você colocar em dúvida a veracidade do ruído dos axiomas oficiais, muitas vezes você recebe um epíteto específico. Por exemplo, se você estiver fora dos padrões religiosos, então você é chamado de sectário. Se você tem uma opinião diferente da agenda oficial de informação científica, você será incluído nos que são classificados como um sonhador na melhor das hipóteses. Se você não concorda com os pontos de vista políticos, se tornará um extremista, neonazista, comunista. Nossa sociedade tem um rótulo para cada tipo de inconformismo ou para classificar aqueles que são curiosos e interrogativos e que não aceitam o status quo vigente. Em 2.300 milhas, 3.680 km, para além do Polo Norte, haveria uma entrada para o interior da Terra. Aqui, de acordo com o almirante Richard E. Ballard, o primeiro homem a sobrevoar o Polo Norte, viveria uma civilização muito mais evoluída do que o homem de superfície. Aqueles que povoaram a Terra 100.000 anos atrás passaram a viver em subterrâneos. Uma guerra que aconteceu e incorreu na destruição da superfície da Terra, e que criou desertos. Segredos do subterrâneo da cidade de Agartha. Virgil Armstrong, ex-agente da CIA, descreve o universo subterrâneo fascinante, habitado por seres humanos como nós, só que lá eles seriam imortais, a atmosfera controlada, velocidades de transporte de 3.000 km por hora, Atlantes e Lemurianos, voando sobre aeronaves que superam nossa atual tecnologia humana. Uma foto recente do Polo Norte, que a NASA tem sob custódia, e enviado por um dos satélites da Terra ressuscitaram muito o interesse dos geofísicos, e não apenas para eles. Nesta imagem, podemos ver facilmente na área do Polo Norte magnético, uma área que não é coberta por gelo glacial, como seria normal. Num raio de cerca de 300 milhas, podemos ver terra e bem fértil. A imagem, se você não está falando de uma ilusão cósmica, seria louca o suficiente para ensandecer um cientista. E isto, porque até mesmo um estudante de ensino fundamental sabe que sob a capa de gelo do Polo Norte não existe nada mais do que a água, como foi confirmado por rotas de submarinos e aviões, que passam por essa área frequentemente. E então, o que poderia ser a pegada de terra no coração de gelo no Ártico? A NASA perguntou. Para resolver o mistério, eles mandaram fazer uma nova bateria de fotografias de satélite, feitas desta vez após a outra rotação da Terra e de outro ângulo. Novamente, o buraco no polo e as manchas são teimosas em aparecer em frente ao Polo Norte magnético. O primeiro pensamento foi de que se trata de um fenômeno magnético da natureza, como pode haver uma perturbação atmosférica devido a este mesmo campo eletromagnético. Mas a hipótese era para afastar os pesquisadores da NASA no domínio dos campos eletromagnéticos. O efeito mais importante, as luzes do norte, manifestam-se em um jogo completamente diferente e luzes celestes aparecem de outra forma em uma foto via satélite. Claramente, a pista está na Terra no solo e não no ar, disse Robert Fisherman, chefe do Laboratório de Estudo do Campo Eletromagnético Terrestre. O hipótese Rayleigh. Como era de se esperar, a imagem tinha revelado uma série de velhas e surpreendentes teorias. A primeira das teorias revelada foi a hipótese de Rayleigh, o do cientista que descobriu o cometa com o mesmo nome.
Segundo esta teoria, em áreas do Polo Norte e Polo Sul há aberturas grandes que levam para dentro da Terra. Por outro lado, que a Terra estaria vazia por dentro e que seria possível para uma nova civilização humana se desenvolver naquele ambiente, talvez mais avançada do que a civilização da superfície superior. Existem muitas cidades subterrâneas em várias partes do mundo, mas Agartha é a mais importante delas. O almirante Bard escreveu em seu diário secreto, publicado depois de sua morte. A variante BYRD. Mas os geofísicos pareciam estar mais interessados em outra versão, cujas raízes estão em algum lugar em 1926. Precisamente, em maio desse ano, o almirante Richard E. Bard se tornou o primeiro homem a voar sobre o Polo Norte. Em uma entrevista que ele concedeu em 1947, Bard afirmou que em 2.300 milhas, 3.680 quilômetros, através e adentro do Polo Norte encontrou uma área de clima muito quente, com vegetação e montanhas, lagos e rios. Richard E. Bard, um famoso explorador, acima de qualquer suspeita, notou muito precisamente sobre o que ele achou nessa área em seu diário. As pessoas que vivem aqui se comunicam através de telepatia. Na verdade, eles não vivem na superfície. Debaixo da terra, alguns quilômetros de profundidade existe uma grande cidade com milhões de habitantes, uma cidade que é chamada de Agartha. Um antigo agente da CIA confirma. Estes arquivos de registro do diário de Bard foram publicadas por Virgil Armstrong, um ex-agente da CIA. Armstrong afirma que Bard viveu em Agartha quase um mês e que ele descreve a civilização subterrânea como, muito, sendo superior à nossa. O ex-agente da CIA acrescentou que, imediatamente após a descoberta do diário de Bard, as rotas sobre Agartha foram declaradas secretas pelo Serviço Secreto Americano, CIA, e ordenou que a área ou rota que levaria à cidade era para ser guardada por bases militares do ZEUA e não vai deixar quaisquer invasores descobrirem como lá chegar. Armstrong revelou também que o governo dos Estados Unidos da América estabeleceu relações com o Grande Conselho de Agartha. E mais, que as aeronaves em voo que aparecem no céu são meios de transporte para as pessoas de Agartha e outras cidades intraterrenas, e que uma parte da tecnologia de produção tem sido dada ao Pentágono, o avião invisível, os Stealth, sendo um resultado desses Sabres. O almirante Bard recebeu a gratidão do governo dos Estados Unidos da América. Almirante Richard E. Bard nasceu em 25 de outubro de 1888 em Winchester, na Virgínia. Ele aprendeu a voar em aviões entre 1916 e 1917, em Pensacola. Em maio de 1926 ele se tornou o primeiro homem a sobrevoar o Polo Norte, e em novembro de 1929, o primeiro homem a voar sobre o Polo Sul. Entre de 1928 a 1955 fez 11 expedições aos polos geográficos. Em 19 de fevereiro de 1947 ele foi para o Polo Norte para fotografar a aurora boreal. Vendo que ele não retornava à base, foi dado como desaparecido. Bard voltou em 11 de março de 1947, 20 dias após sua partida, e descreveu a terra além do Polo Norte Agartha. Como uma coincidência, o almirante Richard E. Bard morreu exatamente 10 anos depois, em 11 de março de 1957. Foi elevada ao posto de almirante em 1950 e em 1952 recebeu a Medalha de Honra do Governo Estados Unidos da América. Além disso, um dos cruzadores encouraçado da Marinha dos Estados Unidos da América foi batizado com seu nome. Portanto, não era possível que Bard fosse apenas um louco que tinha alucinações no Polo Norte. O segredo da imortalidade. Voltando ao ex-agente da CIA, Virgil Armstrong, ele também revelou alguns elementos do diário secreto de Bard. O almirante descreve em detalhes que, nas cidades subterrâneas vivem as pessoas com traços delicados, que têm milhares de anos de vida, mas a idade não marca as suas características. Os habitantes de Agartha saberiam o segredo da imortalidade. Depois de considerar que elas tinham vivido o suficiente, eles são também aqueles que escolhem quando se aposentar da vida.
As mulheres dão à luz apenas uma ou duas vezes durante sua vida, e a gestação dura apenas 3 meses. Dão nascimento em templos, nas bacias de água particulares. Os partos ocorrem sem dor. Guerras entre Lemúria, Mu, e Atlântida. O Diário de Bard sobre Agartha não é o único relato que menciona sobre as cidades subterrâneas. Na época, havia muitos testemunhos sobre a vida sob a crosta terrestre. Existem outros documentos, gravuras, esculturas e até mesmo muito antigos descrevendo Agartha. Disse que, debaixo da terra, de todo o mundo existem cerca de 100 cidades, das quais a maior é Agartha. O mundo subterrâneo seria conhecido como Shambhala. Os habitantes deste mundo, como sabemos a partir dos documentos, deixaram a superfície do mundo, 100.000 anos atrás, depois da catastrófica guerra entre Atlantes e Lemurianos, as duas grandes civilizações que dominaram a Terra naquele tempo. A guerra estaria descrita em 2 épicos da cultura hindu, o Ramayana e o Mahabharata. Após a guerra, graças às poderosas armas utilizadas, resultaria áreas como o deserto do Saara, Gobi, terrenos inóspitos da Austrália e Estados Unidos da América, lugares onde eram aglomerações de Atlantes e Lemurianos. A atmosfera na superfície era irrespirável, para os sobreviventes do conflito foram se retirando para o interior da Terra e quem ficou na superfície do planeta começou a viver um processo de degeneração genética involutiva. Segundo esta teoria, os povos da região seriam descendentes daqueles que se recusaram a se aposentar em cidades subterrâneas e, entretanto, ao ficarem na superfície tornarão-se selvagens. Cidades subterrâneas. Mas, de acordo com documentos secretos, estas seriam as cidades mais poderosas do mundo intraterreno. Posei-do primeiro refúgio dos Atlantes, com a entrada no estado brasileiro do Mato Grosso, Serra do Roncador, com população de 1,3 milhões de habitantes. Xunxi refúgio dos Uigures, um ramo da raça lemurina, com a entrada através dos Himalaias, 3,5 milhão de habitantes. Rama perto de Jaipur, na Índia, 1 milhão de habitantes. Xingva fronteira entre a China e Mongólia, com 1,5 milhões de habitantes. Telos abaixo do Monte Shasta, na Califórnia, com 1,5 milhões de habitantes. As cidades estão colocadas em profundidades variando entre 1,5 e 2 milhas abaixo da crosta terrestre. O que Armstrong diz, Atlantes entendemos por telepatia e lemurianos falam uma língua maru que é uma raiz comum do hebraico e do idioma sânscrito. Agora, as duas civilizações vivem em paz e harmonia. Eles são liderados por um conselho superior composto de 12 pessoas, 6 homens e 6 mulheres. As cidades são artificialmente iluminadas e têm uma atmosfera controlada, mais pura do que a da superfície. As aglomerações urbanas estão estruturadas em vários níveis. Os moradores se movem entre as cidades subterrâneas por meio de veículos de alta velocidade, cerca de 3.000 km/h, que flutuam/levitam.